eu tinha 14 anos e fui passar o final de semana na casa da minha avó, que mora num sítio. Chegando lá, o meu primo, que na época tinha 16, também tava. E assim, eu sei que não é muito certo, mas eu sempre tive um crush nesse primo, porque ele era muito maduro pra idade dele, e eu gostava disso, de meninos que eram mais maduro. Mas ele nunca tinha me dado bola até aquele final de semana que tudo mudou. Eu saí pra procurar piqui, porque ele na região que a minha avó mora, tem muito pé de piqui. E ele veio atrás de mim, eu acho que ele já veio meio assim, de má intenção mesmo, né? E nós dois começamos a conversar, assunto de família mesmo. Falei da minha tia, da minha avó, ele também. E aí ele pegou e no meio do assunto ele contou que a irmã dele tava namorando e que era um cara muito bacana. E ele perguntou se eu não tava namorando. E eu peguei e respondi que não, que eu nunca tinha namorado. E aí eu me senti na liberdade de perguntar a ele também, já que ele tinha me perguntado, né? E ele falou que até já tinha namorado, mas que no momento não, ele tava sozinho, ele tinha terminado. E eu fiquei pensando assim, oba, né, que beleza. E a gente continuou conversando, conversa vai, conversa vem. E aí eu vi uns pés de piqui e já embrenhei no meio do mato, né, pra ver se tinha piqui naqueles pés. E aí ele pegou e soltou do nada assim, você ficou tão bonita há pouco tempo, eu lembro de você pequena, magrela, esquisita. E eu olhei pra ele com a cara meio assim, falei, isso era pra ser um elogio? E ele insistiu, falou, não, sério, você ficou muito bonita, nossa. E eu fiquei até meio sem jeito, porque primo, geralmente eles ficam meio zoando a gente, né? Tudo eles ficam fazendo gracinha, mas ele não, ele era totalmente diferente, gentil. E aí eu encontrei que um pé de piqui tinha e já fui doida a pegar, porque eu sou viciada, só quem é goiano entende, né? O que é achar um pé de piqui carregado, ainda maduro. E aí eu tô lá colhendo, do nada ele pegou e falou assim pra mim, mas bonito desse jeito, por que você não namora? E eu fiquei pensando assim, porque minha mãe não deixa? Eu só tinha 14 anos, eu não tinha 20. Eu falei, não, é porque os meninos da minha idade, eles são muito infantil e eu não gosto disso, eu só tenho 14 anos, mas... sei lá, eu gosto de um rapaz mais maduro. E aí ele pegou e falou assim, ele só falou isso e não falou mais nada. Só que eu entendi tudo, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta, que ele tava rodeando para me chavecar. Eu já tava esperando ele me chavecar. Só que ele foi muito direto, que eu cheguei a assustar. Ele virou para mim e falou assim, você acha errado o primo ficar com prima? Eu não tava esperando ele direto no ponto daquele jeito. Eu falei assim, ué... certo não é, né? Mas... e quando eu falei assim, mais, ele nem esperou terminar a frase. Ele já pegou assim na minha cintura, sabe? Me abraçou e tacou um beijão na minha boca, daquele de cinema, que eu fiquei até sem fôlego, sabe? Quando você não tá esperando, te surpreende mesmo. E ainda bem que ele já tinha namorado, porque eu até bebê era, não tinha noção do que tinha que fazer. Mas no fim tudo deu certo e foi muito bom. E a gente ficou ali um tempão naqueles amassos. Por mim, eu tinha ficado lá o resto do dia. Só que se a gente não voltasse logo, a mãe dele ia acabar desconfiando, né? Então a gente voltou e ele, mas a mãe dele foi embora. E eu fiquei lá na minha avó aquele final de semana. E assim, nós dois, a gente não se via muito, porque a gente não morava tão perto. Só que 3 finais de semana pra frente, né, quase um mês, ia ser o aniversário da minha avó. E toda a família ia. E eu já tava ansiosa, porque eu pensei assim... agora, da próxima vez que eu ver ele, eu já sou mais experiente, não sou mais bebê, eu já sei mais o que fazer. E eu era assim tão caidinha nele que eu tava pensando até em perder a minha virgindade com ele. Ainda bem que eu não fiz. E aí nisso toda a família ia, né? E chegou o final de semana, eu me produzi toda, assim, pensando em encontrar ele e tal. E a gente foi. Eu cheguei na minha avó primeiro que ele, né? Eu com a minha mãe e meus irmãos. E nisso eu fiquei toda ansiosa esperando ele. Quando o carro da minha tia, mãe dele, encostou, eu já saí toda ansiosa para receber ele. De repente, desce do carro ele segurando na mão da namorada dele. Sabe o que é perder, assim, a animação total? Foi eu. Eu fiquei murcha de sem graça. Por mim, eu ia até embora naquela hora mesmo. Mas eu tinha só 14 anos, não mandava bosta nenhuma. Porque assim, ele não tinha me prometido nada, não tinha ficado combinado nada, a gente só tinha se pegado e pronto. Mas aquele final de semana tinha sido tão bom, tão romântico, que eu tinha ficado acreditado que ele era apaixonado em mim, que nós dois ia ficar junto, sei lá. Mas não foi nada daquilo e no final eu acho que eu só fui pra ele um fetiche que ele tinha de pegar uma prima.
E essa história não é minha, foi apenas uma interpretação. Lembrando que esse canal é de interpretação de histórias de inscritos, onde as histórias podem ser reais, baseadas em fatos reais ou mesmo fictícias, tá bom? Espero que vocês entendam, no intuito apenas de entreter vocês. Eu acho que quando esse vídeo aqui for ao ar, eu já vou estar deixado na descrição aqui desse vídeo, no primeiro comentário, o e-mail pra vocês voltar a me enviar a história de vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Me siga no Instagram que tá passando na sua telinha, vai estar também na descrição desse vídeo, porque lá a gente tá sempre mais juntinho, conversando, trocando ideia. E é isso, deixe seu like, que é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. Se inscreva se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar você será notificado. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau!